projetado, 1 Reis, capítulo 21. 1 Reis, capítulo 21, versículo 25 e 26. Nós vamos iniciar, depois nós vamos partir para outro texto, em Apocalipse. Mas primeiro vamos ler estes dois primeiros versículos para entrarmos no assunto que iremos ministrar esta manhã. Assim diz a palavra do Senhor: ninguém houve, pois, como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Porque Jezabel, sua mulher, o instigava. Verso 26. Que se fez grandes abominações, segundo os ídolos, segundo tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou diante dos filhos de Israel. Vamos pular para Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse 2. Opa, abre minha Bíblia aqui. Apocalipse 2. Versículo 18, que diz o seguinte: ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dá-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Até aí. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar diante de Ti esta palavra, Senhor. Esta palavra que ela é Tua, que ela foi feita para edificação, para correção, para instrução, para o engrandecimento do Teu nome, Senhor. E peço a Ti, Pai, que esta palavra que vai ser ministrada essa manhã, possa ocorrer essas verdades. Que a Tua igreja seja edificada. Que nós, ó Pai, em nome de Jesus, possamos crescer cada dia mais em entendimento e mais ainda no temor que nós queremos e precisamos ter em relação à Tua pessoa. É assim que eu oro, agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, semana passada, quem esteve aqui conosco, nós começamos um estudo sobre personagens bíblicos. Semana passada falamos sobre o rei Nabucodonosor. Eu creio que nós aprendemos algo que veio a abrir os nossos entendimentos e colocarmos em práticas aquilo que a vida de Nabucodonosor instruiu para todos nós. E hoje nós iremos falar sobre uma pessoa, que de certa forma, para quem conhece a palavra, soa um pouco mal, que é a vida de uma mulher chamada Jezabel. Mas eu creio que esta mulher, ela também, através da vida dela, ela nos mostra lições preciosas, para que toda a igreja pudesse aprender e, de certa forma, praticar aquilo que ela, de fato, nós podemos tirar como lição.
né, em relação à sua característica de vida, ao seu testemunho de vida que ela teve quando esteve presente a este mundo, né, onde ela teve essa vida lá em Israel. Jezabel, eu acho que todos sabem, foi esposa de Acabe, né, um rei de Israel, do reino do norte, fez parte lá da parte do norte, e deram testemunhos não tão agradáveis, né, aos nossos olhos, mas nós podemos aprender muito com eles. Então, o título da minha mensagem é A Vida de Jezabel, um alerta para os dias de hoje. Né, guarda isso no seu coração. Jezabel, creio eu, que tem muito a ensinar através do seu testemunho de vida. Jezabel é uma das figuras, eu acho que vocês vão compreender, é uma das figuras mais sombrias da Bíblia. Uma mulher, né, difícil de engolir. Né, aquela mulher ali, coitado do Acabe. Né, ele teve aquela mulherzinha difícil ao lado dele. Mas se tratando da vida de Jezabel, onde é o centro da minha mensagem, eu vejo que Jezabel, ela aplicou-se testemunhos. E eu vejo que esse espírito, né, esse espírito de Jezabel, ou influência de Jezabel, ainda ela age nos dias atuais. Ela age nos dias atuais. É por isso que eu acho muito importante nós falarmos a respeito da vida dessa mulher. Eu vejo que nos dias atuais existem influência, né, espiritual que tenta destruir a fidelidade de Deus, assim como a vida de Jezabel fez no tempo lá de Israel. Então esse estudo, que nós iremos falar de uma forma bem prática, bem objetiva, é um alerta para reconhecermos e vencermos toda a influência que tenta substituir o senhorio de Cristo por desejos humanos, orgulho e engano. Se nós olharmos para a vida dessa mulher, nós vamos decifrar aqui, nós podemos acompanhar, nós podemos entender que essa mulher, ela foi aquela que o desejo humano no coração dela estava à frente de qualquer coisa. O tema central dessa mensagem é que eu entendo que esse espírito de Jezabel, ela reina. Ela reina, sim, ela pratica no nosso meio. E Deus, ele tem chamado o seu povo a discernir e resistir essa influência, ou então esse espírito de Jezabel no seu meio. O espírito de Jezabel significa toda uma influência que seduz, que manipula e afasta o verdadeiro culto a Deus. Porque o verdadeiro culto a Deus não é esse culto que nós estamos aqui. O verdadeiro culto a Deus é o nosso estilo de vida, é o nosso padrão de vida e aquilo que está guardado em nosso coração. Nós temos em nosso coração, é o que vai basear uma verdadeira adoração ao nosso Senhor. E a igreja de Jesus, ela foi chamada para viver um culto verdadeiro a Deus todos os dias. Mas isso vai depender como está o nosso coração. Então, irmãos, a vida de Jezabel é uma escola. Nada mais do que uma escola. A gente pode, eu estudando aqui a respeito desse assunto, eu percebo que todos nós aqui, como imperfeitos que somos, né, pessoas carecedoras da graça e da misericórdia do Senhor, nós temos um pouco de Jezabel. Infelizmente nós temos um pouco de Jezabel. Então a vida de Jezabel é uma escola, e por ser uma escola, ela traz algumas lições. Então eu vou trazer aqui 6 lições bem rápido, para a gente absorver isso para nós e tomarmos cuidado. É um alerta para a igreja de Jesus, o que nós iremos ministrar esta manhã. Eu queria abrir 1 Reis, capítulo 18, verso 19. Nós vamos ler um pouco para entendermos o que essa mulher fez.
o que essa mulher fez dos seus dias. Vou voltar ali, 1 Reis, capítulo 18, verso 19. Agora, pois, manda ajuntar a mim todo o Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de poste ídolo que comem na mesa de Jezabel. Quero destacar esse versículo aí. O que está acontecendo aí? Elias, estava falando com o pessoal, mandando ajuntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, onde ele iria mostrar o Deus que ele servia, que era o nosso Deus, o nosso Senhor, e ele chamou para desafiar 450 profetas de Baal, que comiam na mesa de Jezabel. Então esses 450 profetas de Baal, eles faziam parte da vida de Jezabel. Eles comiam na mesa de Jezabel. Eu entendo que eles eram o quê? Sustentados por Jezabel. Então vamos entrar nesse contexto. Vamos agora lá em 1 Reis 21, versículo 7. Que diz o seguinte: então, Jezabel, sua mulher, lhe disse: governas tu, com efeito, sobre Israel? Levanta-te, come, e alegre-se o teu coração, e eu te darei a vinha de Nabote, o Jezreelita. Verso 8. Então, escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele, e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade, que habitavam com Nabote. E escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum, e trazei Nabote para a frente do povo. Fazei sentar defronte dele 2 homens malignos, que testemunhem contra ele, dizendo: blasfemaste contra Deus e contra o rei. Depois de levá-lo para fora e apedrejai-o para que morra. Os homens da sua cidade, os anciãos e os nobres que nela habitavam, fizeram como Jezabel lhes ordenara, segundo estava escrito nas cartas que lhes havia mandado. Apregoaram um jejum e trouxeram Nabote para a frente do povo. Então vieram 2 homens malignos, sentaram-se defronte dele e testemunharam contra ele, contra Nabote, perante o povo, dizendo: Nabote blasfemou contra Deus e contra o rei, e o levaram para fora da cidade e o apedrejaram, e morreu. Então mandaram dizer a Jezabel: Nabote foi apedrejado e morreu. Tendo Jezabel ouvido que Nabote fora apedrejado e morrera, disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha que Nabote, o Jezreelita, recusou dar-te por dinheiro, pois Nabote já não vive, mas é morto. Vou contextualizar esse momento também. Acabe tinha o seu palácio. Ao lado do palácio tinha uma casa que quem era o dono dessa casa era Nabote. E Nabote, ele tinha uma vinha. E Acabe tinha um desejo de ter essa vinha do lado do seu palácio. Aí ele fez uma proposta para Nabote: Nabote, o negócio é o seguinte: eu tenho o desejo de possuir a sua vinha. Eu queria que você me vendesse essa vinha, e através desse dinheiro, você vai comprar uma vinha muito melhor do que você já tem. Mas Nabote disse o seguinte, falou assim: eu não posso vender, porque isso é herança que eu tenho da minha família. E por conta disso, Acabe ficou triste. Triste, diz a palavra que ele adormeceu, dormiu triste, e ele não comia por conta da tristeza. E Jezabel viu essa situação. E quando ela viu essa situação, perguntou: Nabote, Acabe, por que você está triste? É porque eu queria a vinha de Nabote, e o Nabote não me vendeu.
Aí Jezabel teve uma ideia fantástica. Falou, vou abençoar o meu marido Acabe. Vou destruir de vez Nabote e vou abençoar o meu marido Acabe. Então essa era a ação de Jezabel. Olha a ação de Jezabel. Então nós lemos 2 textos aqui, que Jezabel era aquela mulher que sustentava falsos profetas. E também era uma pessoa extremamente má, que ela passava por cima de tudo e de todos para adquirir aquilo que o seu coração desejava. Vocês estão comigo? Amém? Então nós podemos tirar a primeira lição aqui. Cuidado com tudo que compete com o trono de Deus no coração. Cuidado, irmão. Nós podemos aprender com essa situação. Primeiro ponto, Jezabel era idólatra. Jezabel era idólatra. E Jezabel ouviu falar do nosso Senhor. Ela ouviu falar de Deus. Ela ouviu. Tinha um profeta chamado Elias ali que manifestava não só a palavra de Deus, mas ele manifestava a glória de Deus através da vida dele. E Jezabel viu tudo isso. Mas o seu coração era fechado para Deus. Por quê? Porque ela é uma pessoa idólatra. É uma pessoa que o coração dela estava de certa forma, rejeitando o Deus vivo e sendo não é manipulada, o coração dela estava sendo corrompido cada dia mais por algo que era falso, que era profano, algo que corrompia cada dia mais o coração dela. O que nós podemos ver em relação a isso, irmãos? Deus, o nosso Senhor, jamais pode ser substituído em nada em nossos corações. Não pode. Hoje, por isso que eu vejo que existe um espírito de Jezabel no meio da igreja de Jesus. Porque muitas vezes existem coisas que talvez sejam lícitas, que tomam conta do lugar de Deus em nossos corações. Primeiro, prazer, poder. Né? Quem é que não gosta de poder? Todos nós gostamos, não vamos ser hipócritas. A gente gosta de ser reconhecido, a gente gosta de prosperar, a gente gosta de possuir coisas, de realizar sonhos e projetos. Isso é lícito, irmão, mas tudo isso não pode tomar o lugar de Deus. Não pode. Essa é que é a grande questão. Porque tudo que nós colocamos à frente da pessoa de Deus em nossos corações, o tempo vai passando, a gente vai se corrompendo. A gente se corrompe. Porque, rapaz, se existe uma coisa que é sutil, é o tal do poder. Já reparou que o poder é insaciável? Quanto mais você possui, mais você quer? Sempre assim. Ele é uma fonte inesgotável. Você vai, possui, você conquista, você possui. Aí de repente aquele trem já não satisfaz mais. Aí você corre atrás para querer mais. Aí você vai. Aí você conquista. Mas para conquistar você começa a se isolar, a machucar pessoas. E aquela coisa que você vai lá na frente, você precisa de certa forma se corromper para adquirir aquilo, e você se corrompe. Então ele começa de uma forma certa e acaba de uma forma errada. Você sabe por quê? Porque você procura algo que satisfaça o seu coração e você não vai achar nunca. Você vai achar uma satisfação no seu coração, aquilo que você deixou para trás, que é a presença do Senhor. Por isso que Deus tem que estar em primeiro lugar em nossos corações. Jezabel não tinha isso. Vocês estão me acompanhando no meu raciocínio? Louvado seja o nome do Senhor. Jezabel representa toda tentativa de de colocar o eu, o prazer, o poder no lugar de Deus. E todos nós corremos esse risco de possuirmos esse espírito de Jezabel. Irmãos, vamos tomar muito cuidado. A gente tem que tomar muito cuidado.
O que nós estamos colocando na frente da pessoa de Deus? Muitos de nós corremos o risco de colocar ministérios na frente de Deus. Muitos de nós podemos colocar os nossos dons na frente de Deus. O nosso trabalho, a nossa família, tudo que é lícito na frente de Deus. E isso traz consequências sérias. Consequências sérias. Segunda coisa que nós podemos aprender a respeito da vida dessa mulher, está lá em 1 Reis, capítulo 21, verso 8. Que nós vamos, nós já lemos, nós vamos ler novamente. Então, escreveu cartas em nome de Acabe, selou-as com o sinete dele e as enviou aos anciãos e aos nobres que havia na sua cidade e habitavam com Nabote. Escreveu nas cartas dizendo: apregoai um jejum e trazei Nabote para a frente do povo. Meus irmãos, o que nós podemos tirar aqui dessa mulher? Jezabel era manipuladora, controladora. Ela controlava o seu marido. Ela tomou a frente das coisas do seu marido. Ela fazia a cabeça do seu marido. E a partir do momento que Acabe via e ouvia as suas ações e os seus conselhos, aquilo entrava na mente de Acabe e em consequência entrava no seu coração. E Nabote, ele era manipulado de uma forma muito poderosa e da mesma forma sutil por essa mulher. Aprendizado para os dias atuais, irmãos. Hoje, muitos de nós somos manipulados de uma forma muito fácil, muito sutil e muito perigosa. Muito perigosa. A gente precisa tomar muito cuidado. Hoje, nós estamos bombardeados por influenciadores que manipulam cristãos. E cristãos perdem a sua essência de um verdadeiro cristão por acreditarem que essas pessoas estão certas e acabam perdendo o que? A centralidade de um conhecimento bíblico. Existem pessoas hoje, irmãos, que deixaram de ler a Bíblia e ficam buscando a Bíblia em influenciadores. Você já viu isso, pastor? É impressionante. É impressionante. Tem gente que não lê mais a Bíblia, irmão. Tem gente hoje que idolatra pregador. Está caindo de uma forma muito sutil e de certa forma muito poderosa. Você está vendo que existe esse espírito de Jezabel, irmão, no meio da igreja, onde pessoas são manipuladas a servir um Deus que não está na Bíblia. Vou te dar um exemplo que talvez todos conhecem, mas é bom lembrar. É a respeito dos dízimos da oferta, irmão. Vocês viram aqui como é que nós participamos dos dízimos das ofertas? Alguém aqui foi constrangido, sim ou não? Não foi. Como é que a Bíblia fala? Lá em Coríntios, capítulo 9. Que nós devemos participar com alegria e singeleza de coração. Agora, existem lugares, irmãos, que é uma pregação. É uma pregação, é meia hora. Para ganhar o coração das pessoas, para pessoas dizimar, para receber algo que vem de Deus. Ó, irmão, quanto você mais, resumindo aqui, quanto você mais dizima, mais você recebe do Senhor. E fala de uma forma tão bonita, né? E a pessoa acaba saindo, acaba participando. E vai perdendo o propósito, irmão, vai perdendo. Existem pessoas hoje que assumem ministérios em igrejas, sabe por quê? Porque são bem financeiras, irmão. E cai direitinho, não conhece nada de Bíblia e está à frente, ministrando a palavra. Por quê? Porque tem uma vida social que, de certa forma, vai abençoar a igreja. E o coitado cai nessa situação e é jogado
num lugar onde não foi chamado e fica perdido. Lá na frente ele vai pagar um preço muito alto. Desculpem a minha sinceridade, mas é o que tem acontecido, irmão. Por falta de conhecimento, falta de entendimento. Você não acredita que... Eu já ouço falar que gente que está até divorciada está liderando encontro de casais, irmão. Misericórdia. Eu estou dizendo tudo isso, sendo muito aberto com vocês, para vocês entenderem que está tendo esse espírito de Jezabel. Eu olho para a minha vida, para eu pregar, para eu começar a pregar, irmão. Foi depois de 10 anos de convertido, estudando, sendo discipulado, pagando um preço de oração. Hoje pessoas mal é convertido, já está liderando um trabalho. Misericórdia, velho. Misericórdia da igreja e da pessoa. Que não tem experiência, não tem embasamento bíblico, não tem nada. Aí começa, só nome, e aí começa a buscar coisas de autoajuda. E de evangelho não tem nada de autoajuda, irmão. O que eu vejo no evangelho só existe uma coisa, que é cruz. Mais nada. Só cruz. E as pessoas hoje têm perdido essa essência. Estão entrando num patamar de manipulação. Coisa que evangelho é algo de mar de rosas. Você quer resolver a sua vida? Vive o reino de Deus. Rapaz, coitado do Paulo e de Pedro. Coitados. Eles não sabem nada do que é o evangelho. Quem sabe é o povo de hoje. Que liderança está parecendo mais artista de televisão. Personagens, né? Do que servos. Irmãos, cuidado, a igreja de Jesus precisa ter cuidado com a dominação disfarçada de influência. É perigosíssimo isso. Muitas pessoas são manipuladas por pessoas e esquecem de buscar a Deus e encontrar uma verdadeira direção e descanso. Tome cuidado. A gente introduz os irmãos a buscarem a Deus na palavra. Em nome de Jesus, igreja. Esta manhã eu peço a vocês, tomem cuidado o que vocês têm acompanhado. Tomem cuidado aqueles que vocês estão seguindo. Se vocês estão seguindo, vai lá para a palavra. Para você perceber se aquilo é certo ou é errado. Acabe se perdeu por conta da influência dessa mulher. Muita gente tem perdido a sua essência de cristão e sendo manipulado por um espírito de Jezabel que está no nosso meio. 1 Reis, vamos voltar à palavra, 1 Reis, capítulo 18, verso 4. Porque quando Jezabel olha aí. Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas. E de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Graças a Deus por causa desse Obadias, irmão. Graças a Deus por ele. Porque se ele não tivesse escondido esses 100 homens, eles também tinham morrido. Eles iam se perder. Jezabel era aquela pessoa, meu irmão, que ela passava na frente do seu inimigo e devorava ele sem remorso nenhum. Sem temor nenhum. Então, irmãos, essa mulher era isso. E você pode ter certeza de uma coisa. Se você olhar no contexto, Jezabel foi aquela mulher que profetas falaram com ela. Profetas de Deus falavam com ela. Profetas de Deus ensinavam, buscavam ensinar para ela. Mas só que essa mulher, ela sempre rejeitava a correção de Deus. Ela sempre, trancava
aquela verdadeira, o verdadeiro conselho. Ela teve oportunidades de conhecer quem era Deus. Mas só que ela não se sujeitava às correções. Porque o coração dela estava tão cheio de corrupção, tão cheio de maldade, que ela não tinha condições nenhuma de abrir o seu coração e se arrepender do seu mal e ter um encontro verdadeiro com o Senhor. Outra lição que nós podemos aprender através dessa mulher é que sempre que rejeitamos a correção de Deus, abrimos um espaço para o engano. Meu irmão, o coração dela estava sendo manipulado pelo engano. O engano tomou conta do coração de Jezabel. E por conta desse engano, ela rejeitava a correção de Deus. E por conta disso, essa mulher, ela perseguia os profetas que queriam o bem dela. Olha aí. Ela perseguia aquelas pessoas que de certa forma, queria que ela encontrasse um Deus verdadeiro. Ou seja, pessoas que amavam, que queriam o bem dela. E hoje, nos dias atuais, acontecem isso, irmãos. Essa mulher representa a resistência à palavra e ao confronto espiritual. Ela era essa mulher. Ela representava a resistência à palavra. E quantas pessoas hoje, nos dias atuais, resistem à palavra? Você vai falar da palavra, elas rejeitam. Rejeitam. Briga, foge, se esconde. Talvez manda até te matar. De uma certa forma, eu quero dizer. Eu me lembro quando eu me converti. Gente, tem uma pessoa aqui hoje que me acompanhou antes de eu ser, me conheceu antes de eu ser convertido. Jeane. Até assustei quando eu vi a Jeane. Falei, gente, essa mulher, a Jeane foi uma pessoa que me conheceu antes da minha conversão. Ou seja, tem uns 20 anos que eu não vejo a Jeane. E ela me vendo aqui. Eu fico vendo. Mas eu me lembro que quando eu me converti, irmão, eu comecei a falar da palavra do Senhor. Pregava, abraçava, chamava as pessoas para vir à igreja. Rapaz, adivinham quantos vieram? Perdi todos os meus amigos, pastor. Perdi tudo, cara. Falei assim, não, rapaz, vai lá buscar o seu Deus. Rejeitaram. Rejeitaram. Culpo eles? Não, de forma alguma. Mas existe esse espírito que rejeita. Jezabel era aquela pessoa que rejeitava. E nós convivemos com pessoas que estão possuídas com o espírito de Jezabel. Que muitas vezes, irmãos, se afastam de você e de certa forma matam você. Matam no quê? Não é de fuzilar você como Jezabel. Mas existem outras formas de fuzilar. Existem outras formas de quê? De não querer mais para a sua vida. Alguns amigos meus me mataram. Não quiseram mais a minha companhia. Ou seja, eu fui apagado na vida deles. É assim. Existe esse espírito atuante. E a igreja precisa ter essa percepção. Pessoas resistentes. Pessoas que são resistentes. E que ainda o mal, espiritualmente falando, a ação do diabo, faz com que o coração dessas pessoas se trancam. E a igreja do Senhor, ela de certa forma, ela vai perdendo com isso. Vai se perdendo com isso. Então, Jezabel representava
representa também essa característica. Quarto, 2 Reis capítulo 9, versículo 30. Vamos abrir mais para aprender mais um pouco dessa mulher. Tendo Jeú chegado a Jezreel, Jezabel o soube. Então se pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou para a janela. Presta atenção nessa história, irmão. Verso 31. Ao entrar Jeú pelo portão do palácio, disse ela: teve paz Zinri, que matou ao seu senhor? Levantou ele o rosto para a janela e disse: quem é comigo? Quem? E os 2 ou 3 eunucos olharam para ele. Então disse ele: lançai-a daí abaixo. Lançaram-na abaixo e foram salpicados com seu sangue a parede e os cavalos. E Jeú a atropelou. Entrando ele e havendo comido e bebido, disse: olhai por aquela maldita e sepultai-a, porque é filha de rei. Foram para a sepultar, porém não acharam dela senão caveira, os pés e as palmas das mãos. Então voltaram e lhe fizeram saber. Ele disse: esta é a palavra do Senhor, que falou por intermédio de Elias o tesbita, seu servo, dizendo: o campo de Jezreel, os cães, no campo de Jezreel, os cães comerão a carne de Jezabel. O cadáver de Jezabel será como esterco sobre o campo da herdade de Jezreel, de maneira que já não dirão: esta é Jezabel. Meus irmãos, o que eu percebo aqui? Jezabel foi uma mulher ruim? Foi. Um coração terrível? Sim. Pessoa resistente? Demais. Pessoa que foi uma inimiga do reino de Deus? Sim. Mas eu vejo aqui que Deus, Ele é paciente, mas não é ausente. O que é que nós podemos aprender com isso? O pecado pode durar um tempo, mas o juízo de Deus é certo. Eu sei que Jezabel foi uma mulher muito má no seu tempo. O coração dela foi um coração extremamente corrompido. Um coração que foi usado pelo inimigo para tentar destruir as obras do Senhor. Essa mulher fez muito mal para algumas pessoas da sua geração. Ela acompanhou rebanhos. Ela manipulou rebanhos. Foi uma loba, né? Um lobo, perdão, disfarçado de um pastor. E que destruiu muita gente. Mas isso não ficou apenas nisso. A gente olha aqui na palavra que Jezabel morreu como viveu, cheia de orgulho e colhendo aquilo que ela plantou. Não adianta, irmão. As nossas ações, elas vão determinar o nosso final. Se nós vamos ser obedientes, o Senhor vai, nos acolher como pessoas obedientes. Mas se o nosso coração for rebelde, se o nosso coração for mau, se o nosso coração for resistente à vontade de Deus, a gente vai colher isso também. O Senhor é um Pai que nos ama, mas também Ele é um reto justo, é um reto juiz. Ele é um Senhor juiz. Ele é aquele que olha a nossa prática de vida. Ele tem nos olhado todos os dias. Eu percebo aqui, irmãos, que uma das coisas que a igreja do Senhor tem em relação a Jezabel, sabe o que é? O orgulho. Nós temos falado muito disso, né? Nos dias atuais. Orgulho. O orgulho, irmão, é fatal. O orgulho, ele é perigoso.
O orgulho é uma arma, sabe, fuzilante, poderosa. O orgulho é um mal terrível. Ele destrói uma vida e interrompe o plano de Deus. Foi exatamente o que aconteceu com essa mulher. Essa mulher foi destruída pelo seu próprio orgulho. Nós lemos aqui que Jezabel, ela foi uma figura pública, humilhada no seu final. A queda dela foi humilhante. E vai ser assim com todos aqueles que são rebeldes diante de Deus. Espiritualmente vai acontecer assim, meu irmão. Porque muitas vezes a gente pega essa figura da imagem de Jezabel, sendo morta, sepultada da forma como foi, conforme a nossa natureza humana, mas não é. O que vai acontecer conosco é na nossa natureza espiritual. O que vai acontecer com aqueles que são rebeldes é o que aconteceu com Jezabel aos olhos de Deus. Uma das coisas que nós podemos aprender aqui, que o pecado pode durar um tempo, pode. Mas o juízo de Deus, ele é certo. E eu quero chamar a sua atenção em relação ao pecado, irmão. O pecado, ele é muito favorável para a nossa carne. Ele é muito gostoso de se viver. Mas ele é uma arma mortal na sua vida espiritual. Deus, Ele olha, Ele se manifesta, Ele age, é através do Espírito. E a nossa carne, a nossa natureza humana, tem que estar ligado ao que é o espiritual. E muitos de nós ainda não temos essa consciência de sabermos que nós estamos inseridos a esse mundo, mas nós não somos deste mundo e não podemos amar este mundo. Esse mundo jaz do maligno. Existe um príncipe deste mundo que é Satanás. E muitos de nós ainda colocamos os nossos corações a essas coisas terrenas. Mas eu olhando para a vida de Jezabel, Deus está mostrando para que a igreja possa ter um coração diferente de Jezabel. Mas para termos esse coração diferente de Jezabel, nós precisamos olhar para o que é eterno. Não para o mundo, mas para o que é o eterno. O que é o eterno, irmão, é aquilo que faz ligar a gente com Deus. Ligar a nossa vida com Deus. Os nossos corações com Deus. E a igreja precisa desligar-se dos valores do mundo e começar a buscar os valores da eternidade, que são os valores do Senhor. Portanto, a igreja precisa tomar muito cuidado com essa relação aos pecados. Por quê? Porque parece que o pecado hoje está uma coisa normal. A igreja está tão mundana, irmão. A igreja está tão mundana, ela está tão caída. Porque parece que o pecado é normal hoje em dia. E a Bíblia fala que o pecado nos afasta do Senhor, irmão. Isso é fato. O pecado traz morte. O pecado traz corrupção. O pecado traz uma morte, sabe, uma vida para com Deus, uma intimidade, um relacionamento puro. E aqueles que ignoram, aqueles que sabe, não se importam com isso, a sua queda vai ser iminente. Vai acontecer, porque Deus tem visto. Deus conhece aqueles que são sinceros. E aqueles que se corrompem. Ele olha e Ele está percebendo todas essas coisas. E a igreja do Senhor tem que tomar muito cuidado em relação ao pecado.
Vamos ler novamente, eu vou partir para o final. Apocalipse 2. Nós lemos já. Mas vamos lá para o versículo 20, que diz o seguinte: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine. Olha aí, gente, isso é tão terrível, né? Apocalipse 2, 20. Projeta aí para mim, para vocês entenderem. O que Jesus falando para a igreja, irmão. Tiátira, né? É uma das duas aí. Uns falam Tiátira, outros falam Tiatira. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza. Profeta. Profeta, irmão. Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Vamos lá no versículo 21, vamos lá. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, mas ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Está vendo o coração corrompido aí? Fechado? Verso 22. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram. Olha aí Jesus falando, caso não se arrependam das obras que ela incita. Tá bom até aí. Põe o versículo 23. Matarei os seus filhos. Olha a condenação, irmão. Olha aqui, é Jesus falando para a igreja. Vocês sabem que Apocalipse é a palavra de Jesus. Matei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda. Posso ouvir todos vocês falando? Mentes. De novo, mentes. Jesus, ele sonda a gente, irmão. Ele sonda. Mentes e corações. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Jezabel, irmão, simboliza doutrinas falsas, sensualidade espiritual e tolerância ao pecado dentro do povo de Deus. Eu queria que você guardasse isso aí para você. Se tem algo que eu gostaria que você guardasse esta manhã, é esse ensinamento aí, essa lição de vida de Jezabel. Meu irmão, chegou um tempo, sabe? Apesar que Paulo já falava, né? Pedro. Chegou um tempo, sabe? Eu acho que isso tem me incomodado. A igreja não pode tolerar o pecado disfarçado de espiritualidade, não, meu irmão. Para com isso. Isso tem que, sabe, ser aniquilado no nosso meio. Gente, hoje nós vivemos um amor que pode tudo, cara. Isso é terrível. Isso é uma coisa satânica. Eu posso pecar que Deus me ama. Que conversa é essa? A gente acabou de ler a palavra do Senhor. Aonde vocês estão ouvindo, irmão? Deus me aceita do jeito que eu sou, Ele me ama. Eu posso fazer, eu posso pecar, eu posso adulterar, eu posso viver em libertinagem. Eu posso viver sendo corrupto, mentiroso. Eu posso ser maledicente. Eu posso ser mentiroso. Rapaz, não pode, irmão. Isso é pecado. E a igreja, ela precisa arrancar, sabe, o véu do coração. E ser honesta diante do Senhor e viver uma vida, ter uma vida de uma verdadeira adoração. É assim que o espírito de Jezabel age, e Jesus denuncia uma Jezabel dentro dessa igreja de Tiatira, que ensinava e seduzia servos a pecar. Irmão, sabe, isso aí é terrível. Jesus está olhando, e a igreja não pode se calar. E a gente pode ver na Bíblia, meu irmão,
que nós cristãos fomos chamados para sermos aqueles verdadeiros adoradores que adoram a Deus em espírito e em verdade. E a maior marca de um cristão, sabe o que é, meu irmão? É santidade. Muitos falam que é o amor, concordo, mas até os bandidos amam uns aos outros. Vai mexer com a mulher de um bandido para você ver. Ele ama a sua mulher, ele ama seu filho. Mas esse amor que é, aí está vendo que o que é falado do amor da igreja é um amor sentimental. E não é, é um amor ágape. É um amor que custe o que custar, você está amando a Deus. Se você quer rico, você vai ficar pobre, porque você ama a Deus. Isso é amor. Para você amar a Deus, você tem que ficar pobre, porque tudo que você ganhou foi ilícito. Assim como Zaqueu. Zaqueu, sim, ele amou o Senhor, ele amou verdadeiramente. Por quê? Porque quando ele teve o encontro com Deus, ele disse assim: Senhor, eu fui um corrupto. Eu roubei, eu passei a perna em muita gente. Mas só que é o seguinte, em amor ao Senhor, eu vou devolver em 4 vezes mais aquelas pessoas que eu roubei. Aí você já reparou, meu irmão, aquela pessoa que roubou, aí se converte a Deus. Rapaz, Deus, verdadeiro. É verdade, rapaz. Senhor, eu fui desonesto, eu corrompi, mas agora eu não vou fazer isso mais não. Vou continuar rico, mas eu não vou ser mais aquela pessoa que só nega imposto. Não vou ser mais aquela pessoa que eu vou levar vantagem sobre o outro, enquanto está passando dificuldade. Sabe, aquele irmão está passando dificuldade, aquele que eu terminei de matar. Não fazer isso mais não. Meu irmão, o verdadeiro amor, sabe o que é? Quando você arrepende do seu pecado, é aquele que você defraudou. Você vai atrás dele, você vai consertar o estrago que você fez na vida dele, pastor. Isso é que é o verdadeiro amor. Se você lá atrás, você matou uma pessoa, você prejudicou uma pessoa, você se encontrou a Deus, mesmo que isso custe caro para você, você vai voltar a essa pessoa e vai pagar aquilo que você roubou dela. Isso é que é o verdadeiro amor. Esse é o verdadeiro amor que a igreja precisa viver. Eu estou sendo um pouco duro hoje, não estou, irmãos? Mas é por causa do espírito de Jezabel. É o espírito de Jezabel que tem ocorrido nos nossos dias, e a igreja, ela tem, sabe, ignorado. E que Deus tenha misericórdia de nós. Jesus morreu por um povo, irmão, para ser santo, para ser imaculado, para nascer de novo, para ter uma nova vida, uma nova vida com Cristo, pelo qual nós somos ressuscitados junto com Ele. E que o Senhor Jesus faça dessa igreja uma igreja santa cada dia mais. Que nós possamos pegar esta manhã, irmãos, e colocar nos nossos corações essas lições terríveis que essa mulher deixou, para que nós não possamos produzir essas questões que nós somos muito fácil de fazê-las. A gente conhece o nosso coração. A nossa natureza, ela é má. O nosso coração é um coração corrupto. E nós necessitamos da graça, da misericórdia e do amor de Deus sendo derramada sobre nós a cada dia, para que nós possamos viver de acordo com a vontade e do propósito do nosso Senhor. Amém? Vamos ficar de pé. Senhor, nós estamos diante da Tua presença. Ah, Deus, Tu és o dono da vida. Tu és Senhor sobre as nossas vidas. Oh, Deus, eu estou aqui esta manhã para que nós possamos reconhecer de fato a influência do Senhor. Que o Senhor venha nos dar sabedoria para perceber enganos espirituais e manipulações. Que o Senhor traz no nosso coração uma firmeza na verdade, mesmo que isso custe ser impopular, mas que a Tua igreja possa se manter fiel à Tua palavra. Que o Senhor venha nos direcionar, ó Pai, a cada manhã,
a cada dia andarmos em arrependimento, porque eu sei que o arrependimento é o verdadeiro antídoto contra a soberba, Senhor. Que nós possamos, para que isso venha acontecer, nós possamos a depender mais do Senhor, a ter um coração rendido, total ao Espírito Santo do Senhor, porque só Ele que vai nos levar a caminhos corretos, a caminhos que irão resistir o mal e viver em santidade, em uma pureza. Nós estamos aqui, Senhor, para fazer aquilo que é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Se essa palavra, Senhor, ganhou corações aqui esta manhã, oh Pai, estamos aqui, ó Deus, para arrepender dos nossos pecados e renovar o nosso altar. Assim como Elias fez no Carmelo. Se tem alguma coisa que nós praticamos em relação à vida de Jezabel, perdoa os nossos pecados. E nós queremos ter uma verdadeira comunhão com o Senhor, porque nós te amamos, Senhor. Nós reconhecemos que o Senhor é o Deus das nossas vidas e não há outro além de ti. Bendito é o teu nome, Senhor. Bendito é o teu nome. É a tua igreja, Pai, que está na tua presença, e que essa palavra, Senhor, possa gerar vida no nosso meio. Cada dia, Senhor, até a tua volta. Em nome de Jesus, amém e amém.